porque o Estado, pensando como Gramsci, agora vamos lá, porque tem vários autores que pensam o Estado. Então, pensando como Gramsci, o Estado é o ponto de unificação das classes dominantes, é um ponto de unificação das classes. E esse ponto de unificação, ele não existe só nele, né, na institucionalidade, ele existe coligando as diversas maneiras de organização dessa classe dominante, tanto no processo produtivo quanto no mundo, na sociabilidade. Eu dei aqui só o exemplo do Todos pela Educação, mas posso falar do Movimento pela Base, posso falar do Instituto Comunitas, posso falar de uma série de aparelhos privados de hegemonia financiados diretamente pelo empresariado e que hoje formam, vocês viram ao longo da pandemia, durante 6 meses, a Globo fez a propaganda da Solidariedade S.A., não é isso? Tudo são formas desse aparelho de hegemonia. Acontece que, por exemplo, uma Constituição desenha uma política de Estado, desenha um determinado ponto, digamos que congela e assinala um determinado projeto político, congela uma determinada relação de forças e aponta para um determinado projeto político, que é um projeto, o projeto de Estado que está ali colocado, resulta de luta de classes e, normalmente, de derrotas fortes das classes trabalhadoras, mas também de algumas pequenas vitórias, como foi a Constituição de 88. As políticas de governo subsequentes, todas, sem exceção, que vieram no pós-constituinte de 88, foram políticas no sentido de desmantelar as conquistas de Estado inscritas na Constituição e, portanto, implementar governos que curto-circuitavam os espaços constitucionais. E nós estamos falando de Estado no sentido restrito, né, jurídico, mas nós também podemos falar do Estado no sentido ampliado, que é o Estado jurídico coercitivo mais os aparelhos privados de hegemonia. Porque, no mesmo período, uma enorme quantidade de entidades empresariais passa a naturalizar mídia, partidos, sindicatos empresariais passam a naturalizar a concorrência, a meritocracia, o empreendedorismo, como devendo ser a forma de vida desejável. E não é só um discurso, é uma prática. Eles estão buscando, por exemplo, primeira chance, gerando falcões, são outros APHs, outros aparelhos privados de hegemonia, indo lá, Instituto, Fundação Lehman, Fundação Estudar, gente, é uma quantidade. Eles estão fazendo experimentos, eles vão buscar bons alunos de escolas públicas, tirá-los dali, levá-los para algumas escolas particulares e formá-los como lideranças políticas dos setores populares. Então, não é só uma questão de falar, não é só uma questão de ideia, é uma questão de uma sociabilidade que se constitui. Ainda que essa prática empresarial, que eles fazem a defesa do empreendedorismo, da meritocracia, represente 0,01% da população, eles vão estar com isso em todas as mídias e os exemplos são verdadeiros, não são falsos. Agora eles têm escolas de formação de liderança parlamentar, Renova BR e outros. Existe uma diferença, sim, entre políticas de governo e políticas de Estado na dinâmica burguesa. As políticas de governo normalmente seguem o trilho de políticas, né, consolidam ou alteram elementos da política de Estado. Mas é claro que essa distinção é, de novo, uma distinção tênue. Mas nenhum governo, olha bem, isso aí é importante, nenhum governo é o Estado.
Nem, porque é isso que é importante, talvez isso que fique mais claro no Gramsci. O Estado capitalista é a forma da organização do conjunto das classes dominantes, não é apenas a institucionalidade que está posta. Portanto, o governo é a manutenção dessa institucionalidade ou o seu desabamento, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Tá? O alerta do Gramsci, que não é um alerta irrelevante, não basta chegar num governo para ter o Estado. Mas esse alerta não é só do Gramsci. Esse alerta já está no Lenin, esse alerta já está no Engels, esse alerta já está no Marx. Chegar no governo, por exemplo, por via eleitoral, não significa ter o Estado na mão. Então, essa distinção é uma distinção que a gente tem de ter importante, porque aí o melhor mesmo é ler A Guerra Civil na França, o texto do Marx sobre a Comuna de Paris e, eventualmente, o Estado e a Revolução do Lenin. Para depois voltar para o Gramsci, né? Porque o Gramsci já vem depois do Lenin. É bom ter em conta que se o Gramsci está mostrando alguma coisa com a qual, desgraçadamente, a gente se deparou ao longo do século XX e XXI inteiros, que é a chegada da esquerda no governo, não quer dizer conquista do poder, que a conquista do poder envolve destruir elementos do Estado e não apenas do governo precedente, essa questão continua posta. A forma que o Gramsci está colocando de que a Revolução Russa se deparou com um Estado mais coerção e menos amparado em trincheiras externas, ainda é uma questão para nós. Essa questão não está resolvida. As nossas grandes revoluções do século XX, Revolução Russa, Revolução Chinesa e Revolução Cubana, que são as mais importantes, são revoluções que se depararam, no caso cubano, com um Estado colonizado, e no caso chinês, de uma população massivamente camponesa, se defrontando tanto com uma burguesia que não tinha implantação interna, quanto com um Estado profundamente corrompido pela colonização e por essa burguesia. Então, não foi o caso de uma revolução em estados capitalistas expandidos, né? Acho que a gente tem, que são semi-experiências revolucionárias, Venezuela ou Bolívia, merecem um estudo com mais cautela, porque elas são mais acesso, no caso boliviano, mais acesso ao governo do que o desmonte do Estado, e também no caso venezuelano, acho que a gente deveria ter cautela quando analisa. Eu não tenho os elementos agora para essa análise, mas é importante distinguir entre governo e Estado, sabendo que os governos são a forma de implementação da política do Estado. Ou, ao contrário, vão estar favorecendo uma classe na política de Estado ou outra. E o que nós tivemos no pós-constituinte, de todos os governos, foi o desmonte das conquistas populares, das grandes lutas dos anos 70 e 80. Governo a governo. Agora nós estamos num aí que está querendo agora desabar tudo mesmo, tá certo? Mas acho que é isso, Teodoro. Obrigada pela questão, ainda que me dê trabalho.